Fala, cinéfilos de 2025, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí de um tema que já era para ter saído no canal, mas junho foi bem complicado. E julho, muita coisa aí para fazer, né? Várias resenhas saindo e muito conteúdo. Então acabou ficando agora para agosto. Então vamos falar aí dos filmes do primeiro semestre do ano, que já teve muita coisa interessante, muita coisa legal, que a gente pode conferir aí agora já chegando nos streamings. Até o Superman, por exemplo, que saiu em julho, já está nos streamings. Então praticamente todos os filmes que a gente vai falar no vídeo de hoje, você acha em algum lugar, belezura? E os que vocês não acharem, dá um comentário aí, que eu ajudo vocês, tranquilão? Então agora sim, já deixa o like, hein? Claro, para ajudar a gente e não custa nada, né? Não custa nem 2 segundos aí da tua vida. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos ver então o que já tivemos de filmes nesse ano. E a gente começou o ano de fato com uma grande expectativa para o mundo do terror, porque tínhamos muitos filmes anunciados para o ano de 2025 e diga-se de passagem um ano bem complexo para o terror, eu diria. Porque logo no dia 2 já tivemos o filme Nosferatu, isso mesmo. O filme do vampirão que era basicamente baseado no conto de Drácula, só que mudou de nome por conta dos direitos autorais da época. Talvez o primeiro filme de vampiro, se você quiser saber mais, eu acho que a gente tem um vídeo aqui no canal, vocês podem conferir aí, falando um pouco mais sobre os vampiros, beleza? E nessa questão, eles não conseguiram os direitos autorais a tempo do filme ser lançado, e então tiveram que mudar o nome do projeto, que seria Drácula, agora Nosferatu, que acabou criando um novo vampiro, só que não, porque a história foi mantida com um nome diferente. Então é a história do Drácula que vocês já conhecem. O filme, diga-se de passagem, é bem interessante, né, com uma vibe de terror mesmo, e que faz uma autorreferência ao original, mas também traz coisas novas. O filme é uma releitura bem interessante. E eu não vou me aprofundar muito em certos filmes, beleza? Até mesmo pro vídeo não ficar gigantesco. Então a gente já começou o ano bem interessante, né? Sendo aí o primeiro filme, o Nosferatu, que traz Bill Skarsgård no papel assim, muito bom. E no dia seguinte tivemos na Netflix o lançamento de Wallace e Gromit, A Vengeance, que seria um trocadilho, né, com a vingança, porque o inimigo deles aqui é uma ave, que é um pinguim. Então, sei lá, um trocadilho meio esquisito, mas o filme por si só é bem legal. Ele lembra bastante, né, o filme anterior, que é o Wallace e Gromit e a Batalha dos Vegetais, que é um dos meus filmes favoritos. Eu assisti muito com meus irmãos e com a minha família. É um dos filmes que eu mais gosto nesse estilo stop motion. E esse segundo vai mais ou menos para essa vibe. Na minha opinião, eu gosto mais do primeiro, porque ele foi melhor construído, né? Só que esse aqui eu acho que pelo menos chega à altura. Fica um pouquinho abaixo, mas tá ali, né? Tá na mesma barra ali. Algo como foi o próprio A Fuga das Galinhas, né? Eu acho que mantendo a mesma linha ali já tá ok. E partimos para Baby Girl. Esse filme aqui traz algumas polêmicas envolvendo, né, essa questão de uma mulher que é uma CEO se apaixonando por um novinho, né? Sei lá, 40 anos mais novo que ela, ou algo do tipo, 30 anos. E além disso, ela também é casada. Então, né, ficou muita treta envolvendo essa questão. Mas na outra perspectiva, tirando o fato dela ser casada, por exemplo, eu não vi problema nenhum, apesar de que tem algumas, né, questões estranhas ali envolvendo essa parte mais sexual da mulher como um todo, envolvendo com romance com pessoas mais novas, né? No caso, como a sociedade talvez enxergue isto, porque muito se fala sobre essa diferença de idade que, né, de vez em quando a gente até acha meio estranho. Mas é aquilo. Eu falo que Baby Girl é o 50 tons de cinza que deu certo. Então eu acho bacana o filme, mas tem algumas questões. Fica ligado aí, porque não vai dar para assistir na sala com as crianças perto. E para fechar, eu acho que com chave de ouro, no mês de janeiro, tivemos o filme Acompanhante Perfeita. Esse aqui, meus amigos, é bem interessante. Porque nesse mesmo ano, inclusive no mesmo mês, tivemos um filme da Megan Fox, que eu nem lembro o nome, não sei se é The Submissive, alguma coisa assim, só que é estranho. Esse aqui é muito melhor do que o da Megan Fox. Traz aí aspectos de IA, né, para esse novo tipo de relacionamento que a gente está vendo surgir aí com essa questão e provavelmente no futuro chegue a essa produção.
Então é uma pessoa que meio que compra um robô para se relacionar, e as questões ali envolvidas emocionalmente na parte, por exemplo, do robô, são todas simuladas e, né, como se eles tivessem programado ela para gostar dessa pessoa. Então, só que ela não sabe, né, porque ele é um robô. Então é meio esquisito, né, a princípio, e também flerta um pouco com esse lado mais caótico, né, da IA e dos robôs, né, matando geral. Então é mais ou menos essa pegada de acompanhante perfeito. E eu recomendo, inclusive, é bem divertido. E em fevereiro tivemos então Bridget Jones, Louca pelo Garoto. Esse aqui, confesso para vocês que eu não assisti, mas o pessoal falou muito bem do filme. Falou que é bem melhor do que o anterior, só que fica, eu acho que equiparado com o primeiro, pelo menos pelo que eu ouvi falar aí. O primeiro ainda continua sendo o melhor, depois vem esse empatado com o segundo e por último o terceiro filme, que eu nem sabia que existia. Mas enfim, você curtiu? Deixa aí nos comentários pra gente. E aí tivemos a grande decepção com o Capitão América Admirável Mundo Novo. O filme prometia trazer muitas coisas interessantes em uma luta, sei lá, entre o Hulk vermelho e o Capitão América e... sabe, no finalmente eu acho que ficou muito ruim. Na moral, a luta ficou estranha, muito papinho pra pouca ação, fora que as coisas acontecem muito esquisitas, né, de formas estranhas, inclusive na questão do próprio roteiro, que o vilão, que era para ser um vilão interessante, vindo lá do primeiro Hulk de 2008, primeiro Hulk não, né, o Hulk de 2008, que faz parte do CM, né, trazendo esse vilão, resgatando esse vilão que ficou tanto tempo preso, né, como na desculpa do filme, ia também responder algumas perguntas sobre essa parte mais política, né, entre os países. Arrumaram uma treta para minerar o Celestial que tinha ficado preso, né, no meio da terra, lá no meio do mar, que eles trouxeram isso à tona, né, no filme dos Eternos. Então ia amarrar várias pontas, ia ser um filme um pouco mais voltado para investigação ali, algo puxado talvez pro Soldado Invernal, que é assim sensacional o filme. E aí, infelizmente, eu não gostei muito do filme, tem vários problemas de roteiro, então misericórdia, um atrás do outro, uma lacuna atrás da outra, pergunta sem resposta. O vilão mesmo aparece em lugares só porque sim. Ele é super inteligente, pelo menos o que o roteirista queria que ele fosse, mas para ele ser super inteligente, o roteirista precisa ser inteligente, e aí ele também teleporta aparentemente, porque ele aparece num lugar que não faz nem sentido ele aparecer. E ele só tá lá para fazer algumas coisas acontecerem. Foi uma grande decepção, infelizmente, porque eu esperava boas coisas desse filme, e no corte final, pelo que a gente reparou, parece uma coxa de retalhos, porque o filme era de um jeito, aí por conta da pandemia talvez, e por conta dos problemas políticos dos Estados Unidos, trouxe um monte de corte, um monte de inserção, regravação de várias coisas, e ficou meio esquisito, infelizmente. E ainda seguindo em fevereiro, tivemos o filme O Macaco. Muito se esperava dele, porque o diretor é o mesmo diretor de Longlegs, que ele acertou muito, só que no filme do Macaco, O Macaco, que era um macaco de brinquedo, né, no caso, que ficou ali meio com uma maldição ali e tal, eu achei que ficou estranho, sabe? Não chegou lá. O filme traz boas ideias, mas não agrega, então é um filme que é só ok, sabe? É um filme ok, assiste aí, ok, e aí? É um filme de um objeto amaldiçoado qualquer, entendeu? Então eu acho que tinha mais potencial, até mesmo porque a história acaba sendo envolvente em alguns aspectos, mas fica no quase. E aí, para fugir um pouco desse clima que ficou, temos O Homem-Cão, que é uma animação bem bobinha, voltada para o público infantil, trazendo a ideia de um policial, e um policial cachorro. Na verdade, o cachorro não sei nem se é policial, eu acho que é. E aí eles têm a brilhante ideia de unir o que sobrou do cachorro após o acidente com o que sobrou do policial humano. E aí sai o policial cachorro. Vocês já entenderam que é meio estranho, né? Mas, como eu disse, é pro público infantil. Então tem muita coisa aí bobinha e tal. Apesar se você for, por exemplo, assistir por conta de seus filhos ou parentes, né, primos aí e tal, é um filme bacaninha. Então você não vai, sei lá, ficar meio perdido, sabe? O filme é até que ok também. Não é um Trolls da vida, por exemplo, que você tem vontade de ir embora a todo momento. E chegando em março, tivemos aí então o lançamento de Mickey 17.
um dos filmes mais esperados do ano, porque trazia, né, o diretor de Parasita, ganhador do Oscar de melhor filme, com o protagonista, que é o Mike 17, interpretado por Robert Pattinson, que, diga-se de passagem, é um baita ator e acabou se desvinculando um pouco da imagem do que a gente conhecia dele, né, do Crepúsculo, né, como Edward, mas a gente sempre vai lembrar, né, não tem jeito. E a ideia aqui é que esse personagem, né, o Mike, seria um cara que foi para outro planeta servindo de cobaia para várias experiências, e em uma dessas seria os clones. Então toda vez que ele morria, ele era refeito, e acabou sendo refeito tantas vezes que ficou banal, né, nem se dava ao trabalho de salvar o Mike, simplesmente o deixavam para morrer ou o matavam para simplesmente fazer o novo. Então a coisa ficou bem banal a partir de algum certo ponto. E aí, né, tem toda essa questão dentro da nave, meio que social, ao mesmo tempo que ético, e aí fica sempre nessa treta aí envolvendo a ficção científica, que eu gostei bastante, inclusive. E aí vemos um filme que eu diria que estava bem ansioso para assistir, porque a Netflix é assim, né? Ou eles pegam uma parada e deixam bem legal, ou não. Então foi o caso de O Estado Elétrico, lançado pela Netflix, que tinha um certo charme, né, e chamava a atenção pelo seu conteúdo. Mas na execução ficou aquele filme medíocre da maior, sei lá, do maior nível que a Netflix faz. Então é aquele filme Netflix que é só qualquer coisa para encher catálogo. Apesar de ter sido, acho que, o filme mais caro produzido pela Netflix, inclusive trazendo, acho que, os irmãos Russo como diretores. Então tinha um certo peso, né, dentro desse filme aqui. Só que não foi bem o que aconteceu. A ideia era boa, os diretores eram bons, tinham grana pra caramba pra eles fazerem, mas esqueceram do roteirista. Sabe aquele negócio, tipo, a gente tem tudo, o que a gente tá esquecendo? Pois é, o principal, na minha opinião, né, que é o roteiro. E falando em faltar alguma coisa, tivemos Branca de Neve nesse mês também, de março. O filme que é o live action do original, vindo dessa, né, pancada de live actions que a Disney vem fazendo. O filme trouxe muitas coisas interessantes, né, um para um ali da animação, só que as coisas que mudaram, inclusive os próprios bonecos ali, que são os anões, né, foi uma coisa assim horrenda. Gerou muitas polêmicas envolvendo essa questão aí dos próprios anões, ou pessoas com nanismo, ou anãos, porque gerou essa treta, inclusive, de como chamar as pessoas, né, com essa deficiência, e também envolvendo a própria atriz, né, Rachel Zegler, que também trouxe várias questões feministas para dentro do filme, que não era o foco dessa parada, e aí ela também estava envolvida na questão da guerra de Israel, e sabe, um monte de coisa aí que eu acho que ofuscou o filme, inclusive entrando no que a gente não pode deixar acontecer, que é na essência do filme. Parece que a galera não assistiu o original e não entendeu, porque o que fizeram aqui não é Branca de Neve. Você chama de outra coisa, mas Branca de Neve não é. Porque a Branca de Neve por si só já é algo feminista, né? Se você for colocar de outra perspectiva. Então, sei lá o que eles tentaram fazer. Pelo menos o que eu ouvi aí na internet, né? Porque o filme é horroroso. E falando de alta expectativa e que não entregou muito, é The Autumn Nights, ou Máfia e Poder, que seria um novo filme de máfia para reacender a chama dos fãs de filmes de máfia, algo próximo ao Poderoso Chefão, como eles escreveram, ou até mesmo como o Irlandês, que é mais recente. Só que o filme não consegue entregar isso, acaba caindo no monótono, e eu acho que ele é mais comprido do que deveria, inclusive. Apesar dos atores insanos que tem nesse projeto, e ser um projeto de nome que estava chamando atenção para esse gênero, acabou aí, né, morrendo na praia. E agora um filme que prometeu nada e entregou muitas coisas legais é Novocaine. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas se não for, e daí? Mas enfim, Novocaine, A Prova de Dor, traz aí uma perspectiva um pouco diferente de uma doença autoimune, que é uma... eu não lembro o nome da doença, não sei se tem a ver com o nome Novocaine, mas enfim, é uma doença que a pessoa não sente dor. E você deve estar se falando, nossa, mas não sentir dor é bom. Não, meus amigos, porque dor é um sinal de que algo está errado.
Se você não sabe que algo está errado porque não está doendo, como é que você vai tratar isso? E é basicamente sobre essa questão de como uma pessoa faz as coisas do dia a dia, pelo menos na sua premissa. Porque ele trabalha em um banco, algo que não faria mal a ele, só que o banco acaba sendo assaltado. E ele acaba se envolvendo nessa questão porque uma garota que ele estava meio que afim ali é meio que sequestrada. E ele vai atrás dela, né, usufruindo dessa sua condição rara, onde ele enfia a mão em óleo quente, não sente nada, toma facada e também não sente nada, e aí entra a questão, né? Será que é bom ou ruim isso tudo, né? Porque querendo ou não, vai te danificar, né? Você só não está sentindo, né? Mas enfim, o filme é bem divertido, bem bobão assim para você assistir com a galera. Tem vários momentos de ação interessante e traz aí o Hughie, né, que como eu chamo ele de The Boys, que é um cara, eu diria, diferente. Então partimos para abril, recheado de lançamentos, que começa aí com um filme Minecraft. E que, assim, diga-se de passagem, eu não esperava nada do filme. Me surpreendi? Não. O filme é pra mim? Não também, porque eu também não joguei Minecraft. É um público um pouco diferente, talvez o mesmo público que pegou, sei lá, filmes do Homem-Cão ou um pouquinho mais velhos. Eu diria que um pouco mais infantil, né? Propriamente dito, até mesmo porque o filme traz muitos aspectos mais simples no jeito de tratar as coisas, só que ele também pega uma galera um pouco mais velha que jogou Minecraft na época de ouro, né, como a gente chama aí hoje em dia, porque realmente foi um marco na vida de muitas pessoas que hoje são adultas. Então traz muitas referências e coisas do tipo, principalmente do lore envolvendo Herobrine ou até mesmo o próprio Steve, com itens e jeitos de, né, de se comunicar ali dentro do Minecraft, né, de como fazer essa questão da parada funcionar, né, com uma lore estranha ali por trás, e o filme acaba entregando esse tipo de coisa. É pra mim? Não. Muita gente gostou, mas muita gente também não gostou, porque é isso, né? Esse aqui é um filme, seria, sei lá, um nota 6, na minha opinião, e que eu acho que é melhor ter do que não ter ao mesmo tempo. Então é um saldo aí que você, pelo menos pela curiosidade, eu acho que vale a pena. E depois já indo pro lado do terror, só que um pouco diferente, porque hoje em dia é um pouco complicado fazer filmes de terror nos dias atuais, principalmente por conta da tecnologia que a gente tem. Só que esse filme aqui, que se chama Drop, Ameaça Anônima, traz uma visão um pouco diferente nessa questão da tecnologia, usando isso a favor da trama para te colocar medo realmente, porque assim, até mesmo nos dias de hoje podem acontecer coisas estranhas. E é sobre essas coisas que você, né, talvez esteja alheio na internet que o filme vai falar. Principalmente na questão dos stalkers, né? As pessoas que podem talvez roubar aí os seus dados, então toma cuidado na internet, ao mesmo tempo que você tem que ficar meio que com o pé atrás de certas coisas também, não vai acreditar em tudo que tá na internet. E outro filme que é bacana também, não traz nada inovador, é Operação Vingança, ou O Amador, né, na tradução livre. O filme mostra um cara de TI que não tem contato nenhum com, sei lá, treinamento militar ou coisas do tipo, mas que se vê aí em meio a uma grande situação, onde a sua noiva, talvez, eu não lembro, acaba sendo sequestrada e ele precisa, né, dar um jeito. E aí, como ele vai fazer essas coisas, que é a parada interessante, porque ele vai utilizar do seu conhecimento em tecnologia para conseguir fazer bombas e, claro, se virar nesse mundo aí de tiroteio, por exemplo. Então ele trata essas paradas com uma perspectiva um pouco diferente, com uma outra visão da coisa. E ainda nesse tom de ação e guerra, tivemos Tempo de Guerra, um filme de guerra da A24 trazendo uma guerra moderna com uma galera que, diga-se de passagem, fez filmes bem interessantes. O filme aborda um pelotão que acabou, né, se envolvendo em uma possível emboscada, e aí eles têm que lidar com essa situação, apesar dela ser meio crítica e caótica. Então eu recomendo porque é bem legal aí. É uma vibe, me passou, né, pelo menos uma vibe aí de Civil War, né, que é também da A24, se eu não me engano. É uma perspectiva um pouco diferente, apesar de que Guerra Civil é na parte mais dos repórteres, aqui traz uma perspectiva parecida, mas no caso dos militares. Então
sabe? Uma coisa ali, talvez, né? Você entenda as duas coisas. E talvez aí o melhor filme de terror do ano, Pecadores, também estreava em abril. O filme chamou muita atenção, principalmente por ser um filme de vampiro, que aborda os vampiros clássicos, trazendo essas coisas dos vampiros não andarem no sol, serem mortos por estaca, porque a imagem do vampiro tava meio estranha, né, o Edward Cullen? Então, tava meio esquisita a parada. E aqui traz esse vampirão raiz, sabe? Na questão da maldição mesmo, ou na mente coletiva, né? E deles, sei lá, terem meio que uma alergia a ralho, eles serem mortos com a estaca no peito, né? Esse tipo de coisa dos contos clássicos. Aqui vai abordar aí os irmãos gêmeos, né? Fuligem e Fumaça, trazendo aí, né, uma questão racial para dentro da trama. E assim, uma das cenas mais insanas do filme é sobre música e como ela pode abrir as portas da alma. Então, chega a arrepio, meus amigos. A parada é sinistra, um filme muito bom e eu recomendo demais. E um filme que eu ainda não assisti, mas eu coloquei aqui para ficar de recomendação tanto para vocês quanto para mim, que é O Contador 2. O primeiro filme é bem legal, né, do Ben Affleck, e que traz essa meio que parada meio do submundo, né? Se você tem um problema para resolver, ele vai resolver. E aqui temos, né, John Bertrand chegando com tudo nos filmes de ação, indo para esse lado também, agregando nesse filme de uma forma que parece bem interessante. Como eu disse, ainda não assisti, mas está na fila e fica essa recomendação pra gente então. E aí tivemos Until Dawn, o filme que é baseado no jogo de mesmo nome da Sony. Só que o que tem do jogo Until Dawn aqui é poucas coisas, apesar do nome, não é algo que você fala, nossa, tem tudo a ver com o jogo. Não é bem assim. O filme traz alguns aspectos do jogo, mas de uma forma um pouco diferente, eu diria, e peculiar. O filme é só um filme de terror ok e não passa disso. Assim como o jogo, na minha opinião, tá? Eu não acho uma obra-prima, até mesmo porque não é a minha vibe também. Então, Until Dawn, se você gostou ou não, deixa nos comentários também. E então chegava maio com o incrível Screamboat Terror a Bordo, o filme de terror do Mickey. Você não escutou errado. Filme de terror do Mickey. Mas não qualquer Mickey. O filme que acabou caindo a questão de direitos autorais, por ser aí o primeiro Mickey lançado, que é o Mickey do barquinho, né? Aquele classicaço lá que é o primeiro Mickey. O filme então traz, né, essa questão aí do terror, que assim, na mesma galera que fez, eu acho que o Ursinho Pooh, viu? Então, só para vocês terem uma ideia, o Ursinho Pooh teve 2 ou 3 filmes no mesmo ano, entendeu? Junto com outros lançamentos da mesma galera. Então, você sabe que a qualidade é, sabe, daquele jeito. E no mesmo dia estreava também Thunderbolts, que acabou se revelando, né, os novos Vingadores, colocando um fim, ou o que a gente esperava, né, ser um fim à fase 5 da Marvel. Essa que seria, né, uma fase complicada de vários altos e baixos, e que em questão de filmes, sim, os Novos Vingadores é o último filme da fase 5, mas, né, temos a série Ironheart depois dele. Então, se eles fechariam bem com Thunderbolts, eles acabaram estragando com Ironheart. Mas ainda assim, Thunderbolts é bem interessante. Traz uma perspectiva um pouco diferente de Vingadores, que na minha opinião, como o nome Vingadores, é bem abaixo. Mas como Thunderbolts, que acabou se revelando, tendo esse marketing, né, como New Avengers, Novos Vingadores, ficou interessante. Juntando uma galera que era meio que plano B em outros filmes, trazendo aí um pouco dos holofotes para eles. Eu não concordo com essa galera sendo Vingadores também, mas, enfim, um pessoal aí peculiar, para dizer o mínimo, que não chega aos pés dos Vingadores que a gente conhece no cinema. Então eu não sei como vai ser isso, né, nos próximos filmes, mas a gente fez 3 vídeos da fase 5, 6 e 7, que vai estar aí no card para vocês conferirem na história da Marvel, beleza? Que a gente faz algumas especulações, fala sobre alguns lançamentos que já confirmaram, né, para o futuro, e como vai ser essa questão aí dos Novos Vingadores, né? Vamos ver aí para que caminho a Marvel vai. E no mesmo mês, em maio ainda, tivemos Karate Kid Legends. Só o primeiro mesmo, Karate Kid, que foi legal, foi bom, apesar daquele erro crasso, né, que a gente já conhece da regra do Karatê, que no caso nem é Karatê, mas enfim,
Karate Kid Legends é um pouco abaixo do primeiro, mas ainda assim eu acho melhor que o segundo e o terceiro. Só que ele tem uma vibe meio, sabe, adolescente mesmo, e eu acho que é a vibe do filme. Só que eu hoje não gosto mais dessas coisas, até mesmo porque a série Karate Kid, que é Cobra Kai, né, que a galera ama aí de paixão, tem, sei lá, 5, 6 temporadas, eu não curto, porque não fala comigo mais, né? Então eu acho que eles foram para esse lado, trazendo aí o sucesso que a série foi na Netflix, a série Cobra Kai, trazendo esse público para o cinema. Então não era o foco pegar a minha geração, ou, por exemplo, as pessoas que deixaram isso passar, né? Porque, claro, tem muita gente que ainda vai gostar da franquia Karate Kid, né? Como um todo, gosta de acompanhar nas paradas, mas pra mim esse bonde já passou, entende? Então acho que é um filme bem ok e é só isso. Traz aí várias referências, a questão aí do Jack Chan, né? Traz ele de volta, junto com o Daniel San, o Larusso, né? Então é legal, mas é só isso. Bacana, legal. E então, Premonição 6 também estreava em maio. O filme sairia aí, né, como uma continuação, ao mesmo tempo que traz aí várias respostas e teorias para os fãs. Se vocês não estão ligados, eu recomendo assistir a nossa resenha, que eu falo mais sobre isso, né, sobre a teoria que forma a conexão entre os filmes de Premonição. Diga-se de passagem, é uma teoria bem interessante e que trouxe aí um ar de novidade para a franquia, e claro, caindo nesse mesmo problema que a gente está vendo hoje em dia de Hollywood estar, né, decadente, porque eles estão relançando filmes antigos e fazendo continuações de filmes antigos que fizeram sucesso. Então, complicado, mas eu diria que Premonição 6 é um saldo positivo. Laços de Sangue, né, que é o subtítulo, vale muito a pena você assistir, principalmente por conta das mortes, mas ainda assim por conta, né, de toda a lore e de como o filme acaba costurando. Tem um pontinho ou outro ali que acaba fugindo claramente, mas ainda assim, né, na espinha dorsal do que eles tentaram construir nesse 6 é interessante. E talvez o melhor live action da Disney desde Aladdin, tivemos Lilo e Stitch sendo lançado no mesmo dia que Missão Impossível. Lilo e Stitch vai com uma vibe um pouco, né, mais família, mais tranquila, uma vibe assim como foi o primeiro. Eu acho que eles conseguiram então capturar muito bem, né, a essência da animação original, ao mesmo tempo que traz um ar de estranheza. Apesar de ser um para um com a animação, tem coisas que eles tiveram que adaptar, tanto na questão dos alienígenas andando por aí, e essa questão envolvendo aí, sabe, os aliens mesmo em convivência com os humanos e como eles se comportariam. Então isso acaba gerando uma estranheza. Tiveram que tirar um personagem para tentar alterar um pouco essa questão. Então, para quem é fã do original, né, da animação, talvez sinta essa estranheza, assim como eu senti. Mas ao mesmo tempo é uma outra, né, história sendo contada, apesar de aproveitar muito da mesma. O filme é bem interessante e bem legal, e eu recomendo que vocês assistam, mesmo vocês tendo aí talvez um pouquinho de pé atrás. Se você ainda não assistiu o Lilo e Stitch, vai assistir porque é bem legal. E como eu disse, foi no mesmo dia de lançamento de Missão Impossível Acerto Final, o 8º filme e sequência direta, né, do filme anterior, Acerto de Contas Parte 1, que até o momento era o Parte 1, trazendo a IA, né, como o grande vilão aí desses dois filmes. Juntando aí vários elementos que fazem Missão Impossível ser Missão Impossível, com muitas referências, personagens antigos, amarrando pontas soltas, ou tentando amarrar pontas soltas, ao mesmo tempo que eles têm ali um ar de fechamento de franquia. Eles também deixam meio que uma pontinha solta ali, se eles quiserem fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que faltou a coragem de finalizar realmente a franquia, porque o grande mal, né, que é essa IA, pode controlar coisas, né, de tecnologia e tal. Uma treta muito louca que, assim, é bem complexa, mas não é difícil de entender, porque o roteirista é meio orelhudo. Mas enfim, o filme traz muitos elementos de ação e é um filme Missão Impossível. E assim, Missão Impossível, mais Missão Impossível, muito mais Missão Impossível, e é Missão Impossível. O filme é basicamente isso. Se você curte os outros, curte a ação, o jeito que é contada a história, esse aqui é mais de Missão Impossível, beleza? É isso. E tivemos Rua do Medo, Rainha do Baile.
isso mesmo, o quarto filme da franquia Rua do Medo, adaptada dos livros, né, de mesmo nome, pela Netflix. E aí vem aquela questão. Netflix fez um grande acerto lançando a trilogia Rua do Medo, que traz aí aspectos muito legais, interessantes, e como a conexão dos filmes acaba um interligando com o outro, é bem interessante. Só que esse aqui, meus amigos, que desastre! O filme é horroroso, na minha opinião. Acho o filme horrível, nem perca seu tempo, porque eu perdi o meu. Então não tem como voltar atrás, e o filme é só estranho, sabe? É uma nota 3, talvez, 4. Não, 3. Trazia muito essa expectativa de um novo Rua do Medo, porque eles realmente fizeram algo bem interessante, decente, né, na trilogia. E aqui tentaram talvez uma vibe de Carrie Estranha, mas não conseguiram. Um terror adolescente qualquer coisa. E fica só nisso. E outro filme de terror que é Faça Ela Voltar. Outro filme da A24 que lembra, em alguns aspectos, o filme Fale Comigo, que assim, é bizarro. E esse aqui vai mais ou menos nessa mesma vibe. O filme traz aí momentos que você fica na ponta da cadeira, com nervosismo à flor da pele, e há um sopro de ter aí um ataque cardíaco em alguns momentos. Porque ele não é aquele filme que vai te dar o jump scare, ou que vai, sabe, trouxe um negócio ali pra dentro, né, do bagulho, mas um filme que vai te prendendo, vai te levando na atmosfera, e claro que é nesses aspectos dos filmes que a 24 sabe fazer, que são diferentões, com ideias talvez inovadoras em alguns aspectos, mas fazendo o simples muito bem. Então vai assistir, porque eu acho que vale a pena. E chegava então junho, com o filme Bailarina, o quinto filme da franquia John Wick, sendo entre o segundo e o terceiro, né, se eu não me engano, eu menciono lá na minha resenha do filme, sendo um spin-off de filme, porque tivemos o spin-off da série, né, o Continental. Aqui então vemos uma inserção, né, entre dois filmes, inclusive contando com a participação do próprio John Wick, né, dentro da narrativa do filme. Mas ele fica só ali na espreita para talvez chamar o público, né, que gosta dos filmes do John Wick. E é assim, Bailarina é um filme bom de ação, não se equipara nem de longe a um John Wick, mas ainda assim é um filme bem interessante. Tem, claro, aquela famosa cena, né, que todo filme de John Wick tem, no quarto filme foi a 12 de Fogo, né? E aqui é a cena do lança-chamas. Então fica ligado que essa cena é bem legal, né? E traz aí uma perspectiva um pouco diferente. Algo que eles tentam inovar, né? Trazendo elementos para esses filmes de ação que vão fazer os olhos brilhar. Então é mais ou menos essa a vibe de Bailarina. Buscando vingança, claramente, que é a história, né, da franquia John Wick, fazendo o simples bem feito. É um filme legal, bem interessante de ação, mas não é um John Wick, por exemplo, beleza? Vai com isso em mente. E aí, uma obra-prima sensacional das animações, Predador, Assassino de Assassinos. O filme começa com uma parada um pouco diferente, né? Com uma animação muito linda, lembrando aí Aranhaverso, que a gente não tem nome propriamente dito para esse estilo de animação. Lembra Tartarugas Ninja também, né? Que saiu. Lembra outros, né, filmes da Sony. E que traz aí uma história antológica dentro do filme. São 3 histórias que vão se amarrar só no final, no último arco do filme. As 3 histórias são de guerreiros, né, de diferentes épocas enfrentando o Predador. E eu acho que isso vai acabar amarrando, né, com o filme que vai sair agora em setembro ou outubro, se eu não me engano, que é o Predador Badlands, ou Terras Selvagens. E que nessa animação também tem muitas referências de filmes anteriores da franquia, principalmente Prey, que saiu direto no streaming e que foi um filme sensacional. Muita gente torce o nariz, não gostou, porque a protagonista é mulher, mas isso eu acho que não faz nem diferença. É legal e divertido, eu acho que principalmente por conta dela ser mulher. Então amarra esses pontos e traz aí uma, né, talvez lore mais interessante, e que provavelmente a gente vai fazer um vídeo especial contando a ordem cronológica da franquia Predador. Então fica ligado, deixa o like, ativa o sininho para ficar por dentro, né, da novidade. E então vamos para o meio do mês, onde tivemos talvez um dos melhores live action de todos os tempos nessa vibe, né, de adaptações em live action de animações, que é o filme Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks. O filme traz uma adaptação insana,
da animação Como Treinar o Seu Dragão, que já é insano. E aí você fala, por que um novo filme? Porque eles querem ganhar dinheiro e a gente quer ver isso em live action. Basicamente é isso. Juntando a fome com a vontade de comer, dá um filme legal, né? E o filme traz aí um absurdo, né, na questão de animação, porque os dragões não existem, né? Se você não sabia, tá aqui uma grande revelação. Dragões não existem e são animados por computador. Então é uma animação com pessoas reais. Traz a mesma vibe do filme, né, da animação original, só que eu acho que pra gente aqui do Brasil, ou no caso pra mim, que sou do Brasil e assisti a animação, traz uma estranheza na dublagem, porque são os mesmos dubladores da animação que eles trouxeram pro live action. Gera uma estranheza, porque não é a mesma coisa. E aí eu acho que eu preferiria, né, um novo elenco de dubladores para fazer aqui os personagens do live action. Mas o filme ainda assim é insano, dos melhores live actions, vai fundo, que é muito bom. Em questão de animação, 2025 tá meio ok só, né? E é só isso que vai ficar por enquanto. Apesar de ter aí uns pontos fora da curva, né? Como um filme que eu já vou mencionar, mas também, né, o Predador e tal, tem alguns outros aí no meio do caminho. Mas Hélio, da Pixar, era um filme muito esperado e foi uma grande decepção. Trouxe aí um novo filme da Pixar que não teve um holofote tão grande assim, principalmente porque parece xarope, parece chato, parece só qualquer coisa. E, né, filmes da Pixar a gente espera sempre um pouco mais. Então é complicado, né, essa questão de novas IPs que a Pixar está tentando lançar, sendo novas IPs que a gente não tem interesse de assistir. E aí eles colocam a culpa que a gente não quer assistir novas coisas que eles fazem e só as continuações. Sendo que as novas coisas que eles estão fazendo são ruins e as continuações são boas. Então acho que não é culpa das ideias das novas adaptações. Quer dizer, é culpa das novas ideias, porque estão sendo só qualquer coisa atrás da outra. Por exemplo, aquele Elementos, quem nunca viu uma história entre duas pessoas que são totalmente opostas e aí se atraem e acabam ficando juntas apesar de suas diferenças? Nível Pixar de animação? Sim, mas é uma história qualquer coisa. Então o Hélio vai mais ou menos para essa vibe. E aí também tivemos o terceiro filme, né, para fechar a trilogia, Extermínio, a Revolução. O filme, além de fechar uma trilogia, traz uma outra questão de como isso pode ser aí um novo elemento para aumentar ainda mais essa franquia. Que eu falei errado, né? Não é revolução, é evolução. Diga-se de passagem, com uma perspectiva um pouco diferente na questão dos zumbis, indo de volta para os primórdios ali, com ideias originais, né, para os zumbis, nessa questão da própria evolução, porque os zumbis aqui aparentemente evoluíram depois de tantos anos, né, são 28 anos após o primeiro evento, e isso acarretaria em mudanças, tanto no mundo, como as pessoas percebem o mundo, e como os zumbis fazem parte desse novo mundo. E é essa a questão do filme. Como cada zumbi, né, ou no caso cada espécie ou facção de zumbi, acabou se adaptando à sua realidade, sendo uma espécie de zumbis mais humanos em certos aspectos, porque eles acabam raciocinando de certa forma, sendo que eles acabam fazendo grupos, né, e também se relacionando um com o outro. Então tem isso claramente ali no filme, trazendo essa perspectiva realmente de diferente, né, para lore zumbis no geral. O filme acaba evoluindo nessa questão, assim como o primeiro foi. O segundo eu acho bem ok, tá? Não acho muita coisa assim não. Tem um pessoal aí que gosta, mas eu acho só um filme ok. Então esse terceiro traz boas ideias e é um filme bem legal. E como eu disse pra vocês, né, as animações aí, por exemplo, que Pixar está dando desculpa de não, vocês não gostam de coisas originais, vocês só gostam de continuações. Aí vem As Guerreiras do K-Pop, feito pela Sony em parceria com a Netflix, e faz um sucesso insano, sendo aí hoje, né, na data de gravação desse vídeo, o segundo maior filme da história da Netflix, ficando atrás apenas de um filme lá do The Rock, que pra mim é qualquer coisa, e foi um grande estouro. Guerreiras do K-Pop tá em todo canto, tá aí espalhado pelas redes sociais, virou meme, muita gente usando e todo mundo gostou desse filme aí. E aí você vai falar, mas é porque a animação é linda. É bem bonita, bem diferente.
indo pra vibe do Aranhaverso, do próprio, né, como eu disse aqui já no vídeo, o filme do Predador, né, a animação do Predador. Então traz aí essa animação estilosa, né, bem legal, mas ao mesmo tempo o roteiro e como as coisas acontecem é bem interessante. Guerreiras do K-pop traz aí aspectos da cultura mesmo, né, coreana, que a gente está sendo alvo, né, nesse momento, junto com esses doramas, K-drama, com muitos jogos vindos do Oriente, né, muito mais puxado ali para a cultura deles, onde eles estão realmente exportando essa coisa para o mundo, e claramente a gente vê a qualidade e o carinho que foi aplicado nesse filme. A Sony, né, meio que se desligou um pouco dessa questão, vendeu o nome, né, Guerreiras do K-pop para Netflix, assim, a preço de banana, pelo que eles cobraram aí, tipo, para fazer o filme gastaram 120 milhões, e aí vendeu para Netflix por 20, sabe? Só porque eles acharam que o nome não faria tanto sucesso, e a parada foi assim, um estrondo. E aí eu te pergunto, e aí ô Pixar, vai ficar fazendo esse desenho qualquer coisa aí, ou vão se mexer? Porque vocês estão ficando para trás. A Sony tá vindo aí arrebentando com tudo. E para quase fechar aí, o penúltimo filme que a gente vai mencionar é Fórmula 1, ou F1, o filme. Trazendo aí a mesma galera que fez Top Gun Maverick, que é um filmaço, só que agora no Fórmula 1. O filme traz aí vários elementos, né, dessa competitividade da Fórmula 1, e com essa sensação, né, de velocidade que eles acabaram adquirindo com a experiência fazendo Top Gun Maverick, sendo que eles gravaram os próprios carros, né, em corrida. Não sei se corrida oficial, mas, por exemplo, são pilotos de verdade em algumas dessas cenas. Então é sim, é um absurdo a questão assim de edição e como as coisas acontecem. A história, né, como próprio Top Gun Maverick, que é bem básica ali, só para ter esse plano de fundo, né? O que realmente brilha é na questão da velocidade e durante as corridas. O filme traz o Brad Pitt, né, interpretando aí o personagem principal, que tem uma rixa, sendo ele mais velho do que um piloto mais novo, que vão ter aí várias diferenças, mas vão ter que andar juntos em algum momento, porque eles são da mesma equipe, né? Então, é aquela famosa história, panela velha, mas ainda faz uma comida boa, né? Então, fica sempre essa questão aí, e é sobre isso o filme Fórmula 1. E por último, mas assim, bem por último mesmo, não tem mais nenhum, é Megan 2.0. O filme que assim, eu não entendi nem o porquê do primeiro ter feito tanto sucesso, mas ao mesmo tempo eu entendo porque o primeiro fez muito sucesso. Pegou essa geração do TikTok, né, e que acabou viralizando muitas dessas cenas. E claro que eles fariam o 2. Se fez dinheiro, vão fazer o 2. Indo pra vibe até mesmo do Five Nights at Freddy's, que também teve esse ano, né? Então, na verdade, não sei nem se foi esse ano, foi ano passado. Mas enfim, Megan 2.0 é só qualquer coisa pior do que o 1, que eu já nem entendi o porquê do sucesso, porque, filme qualquer coisa, e o 2.0 é pior ainda, então não sei muito o que dizer. E bom, então esse foi aí o primeiro semestre do ano. Muitas coisas aí para você assistir, tem muita coisa que já tá no streaming, a grande maioria, um ou outro que não vai estar, né? Mas ainda assim, eu acho que vai ter aí muitas coisas para vocês verem. Claro que o segundo semestre começou insanamente, no mês de julho mesmo teve Quarteto Fantástico e Superman. Então, loucuragem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que vocês tenham gostado desse também. E claro, deixa aí nos comentários qual é o filme que você queria assistir, que estava meio pé atrás, algum filme que você gostou e discorda do que eu falei, deixa aí nos comentários. Um filme que eu esqueci, talvez, né, o que eu não assisti, porque eu não coloquei todos os filmes, né, mas só os que eu vi, ou que eu quero ver, né, porque tem um outro aqui que eu não vi ainda. Então, se tiver alguma adição, deixa aí nos comentários, beleza? Já aproveitando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tranquilão? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!